Você sabe quais são os efeitos da triangulação narcisista na vida de uma vítima? Então fique comigo, porque no vídeo de hoje eu vou te apresentar alguns efeitos que poucas pessoas conhecem, que fazem parte da triangulação narcisista na vida de uma pessoa que convive com um narcisista patológico. Eu sou o pastor Israel, terapeuta comportamental, psicanalista, e este é mais um vídeo do canal Aconselhando Vidas. A triangulação narcisista, como nós já vimos aqui em outros vídeos, é uma das estratégias mais utilizadas por pessoas que têm traços narcisistas para exercer controle psicológico sobre suas vítimas. Agora, é importante que nós saibamos, aqui trata-se da introdução de uma terceira pessoa. Ela pode ser real ou ela pode ser imaginária. Na dinâmica do relacionamento, com o objetivo de provocar ciúmes, de provocar insegurança, de provocar competição, culpa ou dependência emocional, o narcisista, ele manipula ou ele realiza essa manipulação, que tanto pode ocorrer nos relacionamentos amorosos, nos relacionamentos familiares, ou mesmo nas amizades ou nos ambientes de trabalho. É muito comum nós encontrarmos isso, mesmo em comunidades religiosas. Agora, deixa eu te dizer uma coisa importante. No início, a vítima quase que não percebe essa estratégia do narcisista. Ela não percebe o que está acontecendo. Então, o narcisista, ele costuma elogiar excessivamente outra pessoa. Ele costuma fazer comparações constantes, ou mesmo mencionar alguém que supostamente a compreende como melhor, ou compreende o narcisista de uma forma melhor do que a sua vítima. Então, aos poucos, ele instala na mente ou no clima do relacionamento uma rivalidade, que leva a vítima a questionar o seu próprio valor. Olha só, o foco deixa de ser a relação saudável, o foco deixa de ser o relacionamento respeitoso e passa a ser uma busca incessante por aprovação. E é nessa parte que é um dos principais efeitos da triangulação que nós detectamos nas nossas conversas, nas nossas consultas, é a diminuição da autoestima por parte da vítima do narcisista. Quando alguém é constantemente comparado com outra pessoa, quando começa a ouvir de que a outra pessoa compreende melhor o abusador do que você que vive com ele, você vai sentir, logicamente, que nunca é suficientemente boa para viver com ele. E é isso que ele quer passar, essa é a mensagem. A vítima passa a viver temendo atender expectativas cada vez mais altas, acreditando que se fizer mais esforço, ela vai ser querida, ela vai ser amada pelo abusador.
Mas, nesse ponto, a conquista do narcisista se completa. O reconhecimento do afeto que ele deseja. Infelizmente, esse reconhecimento raramente é bom para a vítima, porque ela chega a viver em dependência emocional dele. E o objetivo do narcisista não é fortalecer a relação afetiva entre ele e a vítima. Não. A função principal, o objetivo principal é manter o controle sobre você. Está entendendo isso aqui? Que é muito sério. Então, outro efeito importante que nós detectamos nas nossas conversas, nas nossas consultas, é que a vítima, ela vive numa ansiedade constante. E você vai conversar com ela e vai procurar saber por que essa ansiedade tão intensa. E ela vai dizer que ela vive num estado de alerta perpétuo, procurando interpretar mensagens que mudam constantemente. Muitas vezes essa mudança de humor do narcisista, do comportamento, ou mesmo nos comentários aparentemente inocentes, traz uma carga de crítica, de desvalorização muito grande. Pequenos acontecimentos que possa surgir no relacionamento torna-se uma fonte de preocupação, porque você, como vítima, não sabe o que ele está pensando, ou o que vai sair daquela cabeça transtornada. Então, essa hipervigilância que nós chamamos no dia a dia de pisar em ovos, gera um desgaste muito grande, esse comportamento. Gera um desgaste emocional e que pode comprometer seriamente o seu sono, vai comprometer seriamente a sua concentração e o seu bem-estar geral. Veja, a triangulação, ela faz tudo isso, mas não só isso. A triangulação também, ela provoca uma intensa confusão mental. O que quer dizer isso? Em um momento, o narcisista, ele se apresenta muito carinhoso, ele se apresenta muito atencioso, ele se apresenta como uma pessoa boa, uma pessoa compreensiva. De repente, ele muda totalmente o comportamento e exalta outra pessoa. Diz que a outra pessoa compreende ele melhor, que a outra pessoa cozinha melhor, que a outra pessoa limpa a casa melhor, que a outra pessoa atende ele melhor. E todas as condições que ele cria, essas situações que despertam a insegurança da vítima. E isso ele faz com muita presteza, porque essa, vamos dizer assim, alternância de humor, essa alternância está entre a aproximação e o afastamento, mantém você que é vítima confusa. Confusa, porque você se sente emocionalmente presa, alimentando a esperança de que a qualquer momento ele volte a estar normal. Ele volta ao seu estado normal. Ele volte a ser carinhoso como no início. Ele volte a ser atencioso. E esse ciclo dificulta o rompimento das relações e fortalece a sua dependência emocional. Veja só. Há um outro efeito que decorre desse. É o que nós conhecemos como o isolamento social. Porque muitas vítimas deixam de confiar em amigos, deixam de confiar em familiares,
Porque o narcisista, ele cria conflitos. Se você assistir os últimos vídeos, nós falamos sobre esses conflitos criados pelo narcisista, que espalha informações distorcidas e incentiva a desconfiança das pessoas. Aos poucos, a vítima perde a sua rede de apoio, quer seja familiar, quer seja amigável, e passa a depender exclusivamente do abusador narcisista, acreditando que esse manipulador é o único ser que compreende você nesse mundão de Deus. E você vai achar que ele é a única pessoa que pode resolver os seus problemas. Isso torna você muito vulnerável. Isso cansa. Isso faz você viver um eterno cansaço emocional, que você só quer descanso e paz. Comente aqui se não é desse jeito. Agora, no contexto familiar, ele age de uma forma interessante. A triangulação no contexto familiar é quando o narcisista coloca um irmão contra outro irmão, o pai contra a mãe contra o pai contra o filho, a filha contra a mãe. Ele faz esse joguete para favorecer a sua parte. Se ele é filho, ele quer defender a sua parte. E se ele é um dos cônjuges, um dos pais, ele quer também defender a sua parte. Ele quer ter o filho preferido, a filha preferida. A mãe tem um filho preferido em detrimento ao outro. E tudo isso cria um ambiente de disputa constante dentro de casa. Se for no âmbito profissional, ele sempre vai criar rivalidade entre os colegas. Ele vai criar competição. Ele vai enfraquecer a equipe em que ele está envolvido, para aumentar o estresse organizacional. Então, esse grupo, essa equipe em que o narcisista faz parte, ela nunca vai ser eficiente, porque ele vai minando todo aquele que quiser crescer mais do que ele. Como ele muitas vezes, em uma área ele tem competência, mas em outras não, ele toma tudo para si, faz a sua parte muito bem, as partes que ele não conhece, não sabe como lidar, ele não faz nada ou faz de um modo errado. Quando as pessoas que são da liderança faz a crítica ao grupo, ele procura, dentre os componentes do grupo, o culpado. Nunca é ele. Se o seu grupo ou a sua equipe não alcançou o objetivo, a meta, ele vai culpar outras pessoas. E você já está lembrando quem é essa pessoa aí, que eu sei que você já está pensando nela. Tá certo? Então, em relacionamentos amorosos, frequentemente ele vai envolver um ex-parceiro ou uma ex-parceira, certo? Amigos, colegas de trabalho, né? Utilizando como instrumento para despertar o ciúme de você. Ele vai utilizar, por exemplo, que a minha ex era muito mais atenciosa, cozinhava melhor, fazia as coisas dentro de casa. Ou meu ex era muito atencioso, ele fazia as coisas, não deixava as coisas quebradas dentro de casa, ele ajeitava, era pau para toda obra, e você não é assim. Então, faz sempre essa comparação. Com os amigos, ele diz, olha, eu tenho uma amiga que diz que me admira demais, é uma menina muito, é minha amiga, ou é meu amigo, dependendo de quem seja o narcisista, ele ou ela. E aí, ele faz uma comparação e começa a utilizar como instrumento para despertar o ciúme, a insegurança, e você, como vítima, vai se esforçar ainda mais para ver se compensa, se traz a aceitação para você de volta. Mas nada disso adianta.
Porque ele não está interessado em saber se você vai se esforçar mais ou menos. Ele está interessado em obter de você os suprimentos narcisistas que ele precisa. Seja a dor, seja o sofrimento, seja a alegria, seja o amor, seja o ódio. Não importa o que seja, para o narcisista, o que sair de você, para ele é bom. Para ele é bom, desde que ele se mantenha no controle. Agora, se você se rebelar, aí você vira persona non grata. Ou seja, você se torna inimigo. E ele vai criar o segundo ciclo, o segundo ato do ciclo narcisista, que é a condição de desvalorização. Ou seja, ele vai lhe desvalorizar até você ficar mais baixo do que o chão. É isso que ele faz. Para aqueles que ele considera inimigos, porque peitaram ele, enfrentaram ele, confrontaram ele. Tá certo? As consequências psicológicas, elas podem ser profundas. Podem ser profundas. Muitas vítimas desenvolvem sintomas de ansiedade, de estresse crônico. Muitas vítimas têm uma baixa autoestima horrível. A pessoa parece que se sente menor do que uma lagarta, né? Se rastejando no mundo. Sentimento persistente de culpa, que muitas vezes nem é sua, mas você sente essa culpa. Dificuldade de confiar nos novos relacionamentos. Você não consegue se confiar mais em ninguém, porque você já foi minada nessa sua estrutura. Você está sem autoestima, sem identidade, na dependência emocional. Veja como você está lá embaixo. Então você tem que enfrentar tudo isso para mudar. Tá certo? Então, em alguns casos, a experiência que nós já temos com esse tipo de trabalho deixa marcas emocionais duradouras, que exigem um acompanhamento profissional, um acompanhamento psicológico para serem elaboradas de forma saudável. Por isso que nós recomendamos nos nossos vídeos: procure um profissional na área de saúde mental, psicólogo, psiquiatra, porque eles vão diagnosticar o seu problema e resolvê-lo da melhor forma. Olha, reconhecer a triangulação é o primeiro passo para romper esse ciclo. Relações saudáveis são construídas com respeito, diálogo, transparência, confiança. E não é sobre competição, manipulação emocional. Quando uma pessoa utiliza terceiro repetidamente para trazer ciúme, essa pessoa não quer o seu bem. Tá bom? Então, se você gostou, dê o seu like, se inscreva e nós nos encontraremos no nosso próximo vídeo.